Fala galera, meu nome é Jean Francesco, sejam bem-vindos à minha casa, esse é meu sofá e esse é meu canal do YouTube. Semana passada a gente gravou um vídeo sobre suicídio com o título É possível salvar um suicida? E a nossa conclusão foi que sim, é possível, porque embora as pessoas tenham muitas razões para preferir interromper a vida e escolher a morte, Jesus tem milhões de razões para fazer com que nós escolhamos a vida. E embora você tente, no meio da sua dor, pensar que o suicídio é uma opção viável, nunca você deve ver o suicídio como uma opção para a morte, porque Jesus venceu o nosso sofrimento, Jesus venceu a morte para que você não precisasse mais ser derrotado por ela. Porém, uma pergunta ficou no ar, algumas pessoas me comunicaram, comentários, enfim, se o suicídio é um pecado imperdoável. Tem perdão aquele que comete suicídio? Vai para o céu, ou sei lá, qualquer outra coisa assim? E essa resposta é sim. Suicídio é um pecado que tem perdão aos olhos de Deus, por pelo menos duas razões. Primeiro, é pecado, ou seja, a Bíblia não está encorajando você a se suicidar. É pecado, é um pecado gravíssimo. Contudo, há duas razões para que você entenda que ele também tem perdão. Primeiro, é que o suicídio não é um pecado imperdoável, porque na Bíblia só tem um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus disse isso nos Evangelhos, o autor aos Hebreus disse isso na sua carta, capítulo 6, e João disse na sua primeira carta, capítulo 5, aqueles que pecaram para a morte. Juntando esses três textos, não é ideia minha aqui trabalhar esse assunto de forma mais intensa, complexa e completa, porque a gente teria que gravar outro vídeo, mas basicamente, o pecado imperdoável na Bíblia é aquele que Jesus denunciou aos fariseus, é aquele que os autores aos Hebreus denunciou aos cristãos que eram judeus e voltaram para o judaísmo, e que João denunciou na sua carta que eram crentes, estavam no meio do povo de Deus, saíram, se tornaram anticristãos, cometendo o pecado contra a morte, viraram falsos profetas. Isso é o pecado imperdoável. São pessoas que se tornam falsos profetas, uma vez que conheceram Jesus, pelo menos que superficialmente. Isso não tem perdão. Não adianta tentar renovar essas pessoas para o arrependimento, porque elas pecaram para a morte. Como o João diz, não adianta nem orar por elas. É o que acontece com tantos pregadores aí que você vê na televisão e tantas igrejas que pregam prosperidade, pregam engano, pregam mentira e mais desviam as pessoas do que as aproximam de Deus. Esse é o pecado imperdoável. E tais pessoas serão julgadas com um rigor muito maior do que as outras. E a segunda razão porque o suicídio é um pecado que tem perdão é porque a obra de Cristo, a obra de Jesus na cruz, o seu sangue é completamente suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados não significa apenas os pecados do passado, significa mais ou menos assim. Eu criei em Cristo, eu me arrependi dos meus pecados, e agora os meus pecados do passado foram perdoados, e agora eu tenho que lidar com eles dia a dia. Não. Jesus perdoou todos os seus pecados do passado, os do presente e aqueles que você ainda nem cometeu e vai cometer. A cruz, a graça de Jesus, o sangue dele é completo. Ele te perdoa pela sua vida inteira. Você não perde a salvação quando peca. Você não precisa voltar à cruz mais uma vez e pedir para que ele te perdoe. A cruz de Cristo perdoa-nos completamente. Sendo assim, a salvação não depende do que eu fiz ou deixo de fazer. A salvação depende do que Cristo fez por mim. Eu posso pecar, deixar de pecar, isso não vai fazer com que eu perca a minha salvação, porque o único pecado imperdoável, eu já disse, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sendo assim, um suicida, um cara que interrompe a sua própria vida, sendo um cristão de verdade, tendo crido em Cristo e na cruz de verdade, tendo se arrependido dos seus pecados de verdade, ainda que cometa esse pecado gravíssimo, Jesus morreu, inclusive, pelo suicídio que ele cometeu. E é isso que a gente faz quando a gente entende a obra de Cristo. A gente entende que o perdão dele é completo, suficiente, maravilhoso. Óbvio, eu não queria que com esse vídeo você fosse encorajado a se suicidar. Pelo contrário, entenda que o sacrifício de Cristo é tão profundo, é tão maravilhoso, é tão gigantesco, que até mesmo um suicida tem perdão. Que Deus abençoe você, a sua vida. Se tiver mais alguma pergunta, envia para nós. Inscreva-se no meu canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa. Certamente a gente tem que divulgar aqui na internet, aqui no YouTube, coisa de qualidade. Deus abençoe você. A gente se vê até a próxima. Tchau, tchau.